Olá, pessoas! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Primeiro vídeo do meu canal. Primeiro vídeo muito caseiro, tudo muito começando. Então, acho que a expectativa é muito mais pela mensagem do que pela puta infraestrutura que não tem de cá. Mas eu tô tranquila com tudo que eu tô entregando, né? Acho que a minha proposta é comunicar um pouco para vocês sobre Bel na Rede. E Bel na Rede sou eu na rede falando quem eu sou e como eu sou, como é que eu acho, o que eu acho da vida. Então, a proposta desse canal é compartilhar vivência de várias áreas da minha vida, né? O vídeo de hoje eu vou te falar sobre relacionamento. E aí eu fico pensando assim, como é que a gente produz vídeo, né? De onde que vem isso? Eu poderia fazer um texto, eu poderia nem escrever, eu poderia mandar fotos, geralmente eu publico muitas fotos. E aí eu resolvi fazer o vídeo, porque a forma que eu mais aprendo na vida é vendo pessoas. Dentro da sala de aula, nesse processo de aprender coisas, eu aprendo, tenho uma memória fotográfica muito forte. E isso também impacta na minha vida, porque quando eu vivencio situações, que é o que eu vou falar sobre isso, as situações ficam na minha cabeça, vão e voltam, na minha mente, né? Refletem na minha mente. Então, todas as imagens ruins, elas ficam aqui e ficam meio que me martelando, porque tem uma memória fotográfica muito forte. E aí eu fico vivenciando aquela situação. Então, qual que é a ideia de hoje, né? Falar bastante sobre perspectivas de relacionamento. Parto de um relacionamento, de diversos relacionamentos intensos, porque eu sou uma pessoa muito intensa e sempre que vocês me virem, vai surtir emoção, vai surtir gargalhada, vai surtir tudo quanto é tipo de coisa, porque sou uma pessoa intensa. E aí, para falar de relacionamento, vou partir de um lugar, né, de olhar para mim e como eu me relaciono com o outro. O que eu mais aprendi nesse processo de relacionamento é que por mais que você ame o outro e você queira estar com o outro, é importante que você se ame também. Primeiro aprendizado. E esse aprendizado para nós, mulheres negras, é um aprendizado muito intenso. Não faço parte dessa geração de empoderamento, jovem agora. Então, esse processo de se amar, de entender que é importante se amar, é um processo que está sendo construído. E aí, minhas amigas mulheres negras, é importante que você construa esse processo a partir de como você se vê. Mas muito cuidado com como você se vê. Muito cuidado com você se vê no espelho, como é que você se enxerga. Algumas pessoas falam que eu tenho uma dificuldade de me ver, assim, é real. É real, eu tenho uma dificuldade de me ver e de me reconhecer. Mas aí, para um relacionamento, entendendo tudo que eu vivi nesses relacionamentos que eu tive recentemente, entender que é muito importante que você se ame e também ame outra pessoa, né? E aí amar não precisa ser aquele amor, sei lá, mega intenso e tal, mas amar com respeito. E aí é o segundo aprendizado. Além de ser importante se amar nesse relacionamento, é importante que você tenha respeito. E aí quando a gente fala de respeito, eu quero partir muito do conceito de relacionamento abusivo e saber um pouquinho o que vocês vivem, o que vocês sabem de relacionamento abusivo. O que vocês acham que é relacionamento abusivo? Queria ouvir de vocês, vou deixar a pergunta aí para vocês pensarem. E aí, eu vivi alguns anos, muitos anos de relacionamento abusivo, e é bem doído isso, porque você não percebe que você está vivendo um relacionamento abusivo, e também falar sobre ele, de alguma forma, é difícil, sobre o relacionamento, mas é importante. Então, eu não estou falando só com vocês no canal, né? Eu tenho um acompanhamento, tenho uma terapeuta, e uma das coisas que a minha terapeuta sempre fala é: Paola, grava um vídeo pra você, fala com você, se ouve. E eu tô fazendo esse canal não só pra mim, muito pra mim, tá, gente? Como todas as coisas que eu faço no Instagram pessoal, é muito pra mim também. As fotos que eu posto não é pra ter curtida de alguém, mas pra que eu possa me ver. Porque como eu tenho muita dificuldade de me olhar com carinho e com amor, eu paro, tiro uma foto, aí eu vejo o que está sendo refletido ali, eu falo assim, então a imagem que está sendo refletida é essa. Então eu sou isso, eu estou refletindo exatamente quem eu sou, ou eu não estou refletindo exatamente quem eu sou. E eu começo a pensar. Então o meu Instagram é muito para eu me ver como mulher.
Meu Instagram começou há muito tempo, desde o início de uma dieta que eu fiz, foi super importante, que foi uma nutricionista incrível, sem jabás, mas em algum momento vai ter. E aí eu comecei a me ver, eu falei assim, caramba, eu sou essa pessoa. E aí, entendendo que a gente tem que ter um relacionamento, não só com quem a gente gosta, mas que a gente se goste também. E a gente se senta feliz nesse relacionamento, e a gente fala de relacionamento abusivo, vou fazer um parêntese gigante nisso de relacionamento abusivo. Vocês precisam entender que vocês estão num relacionamento abusivo. Não é fácil perceber isso. E aí tem alguns sinais desse relacionamento. Então, quando você, primeira coisa que eu falei, não se ama na relação, ama mais outra pessoa do que você. Quando você não se respeita nessa relação. Então, você se permite vivenciar coisas. Se você estivesse contando essa história de uma amiga, minha amiga passa por isso. E você, quando você conta essa história e você não percebe que você está contando isso, você assim, caramba, começar a ter alertas, assim. E aí, se você tem várias evidências que você está num relacionamento abusivo e você tem medo de assumir isso pra você, é importante você repensar e viver. Eu tinha todos os sinais. Só que eu não acreditava. E eu falava, mas por que eu estou num relacionamento abusivo? Mas por que eu estou aceitando isso? Mas por que... E aí comecei a perguntar, mas por quê? E aí eu não entendia. Porque quando você está tão presa naquilo ali, você não consegue sair. E aí muita gente... Aí eu estou compartilhando isso porque muitas amigas minhas estão em alguns relacionamentos assim. E aí, principalmente no relacionamento homem e mulher, e aí, outro parênteses, principalmente homens negros com mulheres negras, reproduzem esse tipo de relacionamento. E aí eu não vou falar nem de relacionamentos interraciais, que eu vou fazer um vídeo depois sobre relacionamentos interraciais, que também acho importante a gente pontuar sobre isso, mas a gente precisa parar de reproduzir relacionamentos abusivos. Então eu saí de um relacionamento extremamente abusivo, e aí eu comecei a reproduzir situações de relacionamento abusivo. E eu falei assim, gente, eu não quero reproduzir isso. E aí, mas eu percebi que eu estava fazendo isso e eu resolvi dar um basta. Então, estou falando algumas coisas para a gente começar a refletir juntos. Que tipos de relacionamento a gente tem levado com as pessoas e que tipo de resultado a gente quer ter com essas pessoas. É importante, quando a gente chega em responsabilidade afetiva, a gente deixar muito claro qual é a relação que a gente quer ter com a pessoa. Então, se você tem, como eu tinha, um casamento, e um casamento no estilo A, que tem vários estilos de casamento, mas no estilo A, nesse estilo A, esses e esses são os acordos. No estilo B, esses e esses são acordos. No estilo C, depende muito da relação de vocês, mas ter os acordos muito claros é importante em qualquer relacionamento. E aí, tô falando de casamento, tem relacionamento aberto, tem relacionamento, enfim, com diversas pessoas, poliamor. E a importância do poliamor para você não interessa a importância para o outro. E aí também volta, para o início desse relacionamento. O relacionamento, se é seu e da sua parceira, ou seu e do seu parceiro, cabe a vocês. Cabe a vocês essa relação. Essa responsabilidade de falar para a sociedade como é a relação de vocês, ou de falar para a sociedade. Sociedade pode ser sua família, tá, gente? Sociedade pode ser seus amigos, assim. Mas a relação tem que estar muito clara para vocês, 2 ou 3 ou 4. E não necessariamente tem que estar clara para toda a sociedade. É muito importante que vocês entendam isso, sabe? Em algum momento eu estava muito preocupada com o que a sociedade poderia dizer das minhas relações. E aí eu percebi, gente, a sociedade não está aqui, então o que importa é o acordo que eu tenho aqui. E aí eu deixei de ver algumas coisas e deixei de dar pontos finais em algumas coisas por causa da sociedade. Então, se preocupem muito em se amar, se respeitar, muito se respeitar, se cuidar, se cuidem, sabe? E aí, partindo desse cuidado e aí pensando também em autocuidado, o que é importante para você ficar com a sua mente livre, o que é importante para você ficar com a sua mente tranquila nas suas atitudes, pensando que você não está no mundo sozinho, e aí lembrando de responsabilidade afetiva, lembrando dos seus acordos, como é que você pode caminhar nas suas relações. É muito importante que muita coisa que eu falei aqui tem a ver com
Não só cuidado com o outro. Cuidar do outro é fácil, mas é cuidado com você mesma, ou com você mesmo que está vendo o vídeo. Então, acho que eu pontuei bastante sobre... Bastante não, levantei alguns pontos de relacionamento abusivo. Eu sei que é difícil dar um basta, tá? Não é fácil dar um basta numa relação abusiva, até porque por isso que ela é abusiva. Porque você não consegue se desvincular com facilidade. Mas quando cai a ficha... Então, estava conversando com uma amiga, umas amigas sobre relacionamento, a gente estava num jantar super legal. E aí teve um momento que a gente estava falando sobre como caiu a ficha dela, né? Então, em algum momento ela parou, olhou para ele e falou assim, gente, é isso mesmo, esse relacionamento mesmo que eu quero pra mim? Tô fazendo essa piada de novo, eles já tinham ido e voltado várias vezes, eles já tinham cometido os mesmos erros várias vezes. E ela falou assim, gente, não é isso que eu quero, sabe? Só que esse tim-tim de cair a ficha não é simples, não é rápido, não é automático. É um momento que você está predisposta a entender que não é essa relação que você quer. E aí esse vídeo, quando eu falo de um vídeo sobre relacionamento, é para você começar a pensar. Se você está em dúvida se sua relação é abusiva, já é um sinal. Se você está em dúvida, já é um sinal. Não vá para a internet procurar relacionamentos abusivos, o que é, o que não é. Não é isso. Tem vários textos na internet, no Google, no nosso amigo. Mas não é o conceito do Google que vai te levar a se você entender de fato ou não que o seu relacionamento é abusivo. Entenda se você está se amando nessa relação. Se você está se colocando no mesmo nível que a sua parceira ou que o seu parceiro nessa relação. Entenda se você está se respeitando nessa relação. Entenda o que você está abrindo mão, o que você não está abrindo mão para estar nessa relação. Coloque numa balança essa relação. E aí eu acho que a primeira coisa que eu falei, entenda se você está se amando, é a primeira coisa que você tem que avaliar mesmo. Será que você está se amando nessa relação? Será que você está abrindo mão dos seus valores para estar nessa relação? E aí, isso é abusivo para você? Abrir mão dos seus valores? Não se amar? Não se respeitar? É isso, sabe? Não tem um conceito específico dessa coisa que fique mais certo ou mais errado para você. Mas eu entendi que nas minhas relações, e principalmente nessa relação que eu estava há muito tempo, tudo estava errado. Eu não estava me amando, porque eu não me amava mesmo, ainda estou nesse processo de me amar. Eu não me respeitei. E aí você tem que pensar, um alerta. O meu alerta foi, eu preferi me amparar na religiosidade, em uma fé, para acreditar que algumas coisas iriam acontecer por milagres. E foi exatamente isso, o texto que eu usei, esse conceito que eu usei, me amparar por milagres. E aí, esperando que os milagres acontecessem, a minha relação ficasse perfeita. Esperando que a pessoa mudasse, a minha relação ficaria perfeita. Não eram perfeitos para mim, mas eram perfeitos para nós, porque havia uma relação. Então, muito cuidado com o que você está se amparando. Eu estou esperando essa pessoa mudar esse hábito, eu estou esperando essa pessoa fazer isso, eu estou esperando essa pessoa fazer aquilo. Eu estou flexibilizando o que é importante para mim. Muito cuidado. No meu caso, a religiosidade estava acima da situação. Não era nem a minha fé. Porque a fé, em algum momento, ela continuou ali mesmo entendendo, mas era a religiosidade mesmo, né? E aí, vou aproveitar que eu vou soltar o vídeo hoje e a gente estava falando ontem sobre AIDS, vou falar sim, sobre relacionamento sexual. Por favor, usem camisinha em todas as relações que vocês forem ter, com maridos, companheiros e companheiras. Todas as relações, usem camisinha. A gente, mulher, tem a opção de usar a nossa camisinha. A gente pode tanto levar a camisinha para o homem usar, e aí botar na bolsa a camisinha, ou falar para o marido botar a camisinha.
tanto para a parceira usar a camisinha. Existem camisinhas femininas. E aí eu vou fazer um vídeo, ó, já tô com 2 promessas de vídeo aqui, né? Mas é porque tem tanta coisa pra falar. Vou fazer um vídeo só sobre relações sexuais, a importância de usar um preservativo. Mas eu vou fazer um vídeo, tô falando hoje, já que eu tô falando de relacionamento abusivo, a sua relação não pode ser abusiva no sexo também. Não pode ser abusiva no sexo também. Se pra você tem algumas coisas que são importantes, eu não faço essa posição, eu não gosto dessa posição, meu corpo não quer essa posição, se respeite. Não faça por causa do outro. Nenhum outro. Mesmo que as pessoas cheguem pra você e falem, já que você não faz isso pra mim, eu vou procurar uma outra pessoa que faça. Olha o sinal de alerta do abusivo. Já que você não faz essa posição, eu vou fazer com uma pessoa que faça. Isso você me dá brecha para eu procurar outras pessoas. Todos esses indícios são indícios de relação abusiva. Fiquem muito alertas, muito alertas. Homens e mulheres, muita atenção. Mesmo que você tenha uma relação estável, um casamento tranquilo na sua cabeça, meu marido não faz nada, minha mulher é maravilhosa, usem a bodega da camisinha. Porque hoje a gente está com o maior índice de pessoas com AIDS soro positivo, na verdade, e que estão transmitindo, principalmente com mulheres casadas. As mulheres casadas estão aumentando o número de pessoas portadoras do soro positivo, do HIV. Isso é muito sério. E aí tô falando de uma doença que poucas pessoas nessa geração, viram a situação. Mas tem uma outra que todo mundo vê, que é o HPV. Todo mundo passa por HPV. E o homem, ele transmite o HPV para você. O homem vai para o puteiro, o homem vai para tudo quanto é lugar e transmite o HPV para você, mulher. E ele não fica com nenhum indício do HPV. Então, já que eu entrei em relacionamento abusivo e relacionamento sexual abusivo, usem camisinha. Sempre usem camisinha. Mas eu vou sentir menos prazer com ou sem camisinha. Foda-se. Gente, só tem foda-se, foi mal. Precisava. Porque eu não consigo usar outra coisa. Mas eu vou pensar se na edição eu boto um pi. Mas esse primeiro vídeo vai ficar assim, entendeu? Inteiro, sem muitas edições. Primeiro porque eu não sei fazer, segundo porque eu não quero fazer. Tá? Usem camisinha. Muito cuidado. Todas as relações de 20 anos, 30 anos, sei lá, 1000 anos, usem camisinha. Mulheres se amem, se respeitem. Esse vídeo é muito mais para as mulheres do que para os homens, sinto muito. Eu preciso falar com as mulheres. Homens, se vocês puderem assistir esse vídeo para parar de fazer o que vocês estão fazendo, vai ser super ótimo, super agradeço. Mas mulheres, se amem. A relação sexual tem que ser boa para vocês dois. Tá? Um alerta. Espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês curtam e comentem, que vocês compartilhem. É um ambiente de troca. Acho que eu falei muito na minha introdução lá, do vídeo de introdução do canal, que é um ambiente de troca. Então, eu tô falando super rápido de conteúdos que eu preciso de bastante tempo para falar, mas eu não quero fazer um vídeo de 30 minutos, eu queria fazer um vídeo de 16 a 17 minutos. Então, eu acho que eu tô chegando nesse tempo para poder falar sobre esse conteúdo. E hoje eu acho que eu termino uma parte de relacionamento abusivo, tá bom? São alguns sinais. E a gente pode falar no próximo vídeo sobre como é que a gente dá um stop nesse relacionamento abusivo. Se você entendendo que você está dentro de um relacionamento abusivo, como é que você pode dar um stop nisso? Hoje eu estou com um grupo de amigas, a gente está compartilhando experiências, eu estou orientando e auxiliando nesse caminho de como é que a gente para de se permitir ficar nesse relacionamento, mas é todo dia, tá, gente? Não é automático, é todo dia parar e falar assim, caramba, tô brigando com a minha mente, tô brigando com o meu coração, tô brigando comigo,
porque eu gosto dessa pessoa, apesar dela ser abusiva. Eu quero perdoar, apesar dela ser abusiva. Eu quero estar junto, apesar dela ser abusiva. E aí, de novo, tudo isso é sinal de ti que não consigo ficar livre dessa pessoa. E aí, todo dia você pensar que você merece uma outra relação, que você pode ter uma outra relação. Você não precisa de uma relação abusiva. E esse vídeo é pra mim também. Super beijo. Como eu falei, sempre pode aparecer um pouquinho de emoção, mas é isso. É assim que eu sou, por isso Bel na rede, por isso que talvez vocês vão me seguir ou não me seguir, porque eu sou uma pessoa real, oficial e que passa e que fala, que vive. Beijo grande. Tchau, tchau.